são aqui pertinentes. Primeira, diversas versões em hebraico, aramaico ou grego do texto bíblico circulavam na Palestina no tempo de Cristo, algumas das quais tinham fraseado diferente das outras, assim como hoje, diferentes versões, diferentes fraseados. Uma citação exata de uma dessas versões podia não ter a mesma redação dos textos nos quais se fazem nossas presentes traduções. E igualmente acontece hoje quando se usa a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Corrigida Fiel. A questão era a mesma. Não obstante, ainda representem interpretação fiel do texto bíblico disponível ao escritor do Novo Testamento. O fato de dar algumas diferenças não quer dizer infidelidade do texto bíblico do Novo Testamento no que diz respeito ao Antigo, apenas a variedade de versões que circulava na época. Segundo, conforme observa Venham, é um erudito, um estudioso, conforme ele observa, não era necessário que os escritores citassem passagens do Antigo Testamento, palavra por palavra. Muitas vezes hoje também nós não fazemos isso, não citamos o Antigo Testamento ou mesmo o Novo palavra por palavra. Naquela época também não era estritamente necessário. A menos que eles mesmos alegassem estar citando ipsis verbis. Se eles não alegassem ser ipsis verbis a citação, ela podia normalmente ser uma citação livre. Então, particularmente porque estavam escrevendo numa língua diferente dos textos originais do Antigo Testamento. Os textos originais do Antigo Testamento eram em grego, eles estavam escrevendo, do Antigo Testamento eram em hebraico, eles estavam escrevendo em grego. Daí nem sempre havia necessidade de se fazer a citação ipsis verbis. Terceiro, na vida comum não se está preso à citação. Ainda hoje é assim, na nossa vida comum nós não estamos presos às citações. É geralmente sinal de que o autor tem domínio da matéria. Quanto mais seguro está o orador de entender o que significa, o significado de um autor, tanto menor o medo que ele tem de expor as ideias em palavras que não são exatamente as do autor. Quanto mais se domina, mais liberdade de citação se tem. Por esses motivos, esses três que nós acabamos de citar, o fato de que os escritores do Novo Testamento às vezes parafrasearam ou citaram indiretamente o Antigo não implica de forma alguma que usaram métodos interpretativos ilegítimos. A segunda pergunta às vezes é levantada. A segunda pergunta às vezes levantada é: o Novo Testamento parece usar partes do Antigo Testamento de modo antinatural. Como se justifica hermeneuticamente esta prática? A discussão de Paulo da palavra descendente em Gálatas 3,16, a miúde, é um exemplo do manuseio de uma passagem do Antigo Testamento de modo antinatural e, portanto, ilegítimo, segundo alguns. Gálatas capítulo 3, versículo 16, alguns dizem que Paulo faz um uso antinatural, ilegítimo, da palavra descendente. Vejamos o texto. Gálatas, capítulo 3,
versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou descendência, né? Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Aqui, essa versão diz posteridade, ao invés de descendente. Não tem problema, são sinônimos. Então há uma acusação de que Paulo faz um uso ilegítimo do termo posteridade ou descendente, aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 16. A promessa fora feita a Abraão, de modo que por meio dele todas as nações do mundo seriam abençoadas. Vemos isso em Gálatas 3:8. Já o versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, se refere aí que as promessas foram feitas à posteridade que estiver ligada a Cristo. E ao teu descendente, que é Cristo, alguns estudiosos têm suposto, neste caso, que Paulo tomou emprestado de métodos rabínicos ilegítimos. Na tentativa de provar seu ponto de vista, de que Paulo usou métodos ilegítimos, já que parece impossível que uma palavra pudesse ter simultaneamente um referente ou um significado singular e um plural, dizem eles. Contudo, descendente pode ter no singular um sentido coletivo. A palavra pode ter sentido coletivo no singular. Paulo está dizendo que as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Mas o cumprimento de tais promessas, em última instância, em última análise, se realiza em Cristo. Na cultura hebraica da época, a ideia de uma figura representativa do grupo, um complexo de pensamento no qual há uma oscilação constante entre o indivíduo e o grupo, família e tribo, ou nação a qual ele pertence. Era até mais forte do que no sentido coletivo expresso pela ideia de descendência. Então Paulo não está usando um método rabínico ilegítimo, como acusam alguns, mas ele está usando um costume da época. Portanto, aí nós já descobrimos que não é importante conhecer somente a língua, mas é de suma importância conhecer também a cultura da época em que o texto foi escrito, para que possamos ter uma boa exegese. Havia constante oscilação entre o rei ou alguma figura representativa dele dentro da nação, de um lado, e o remanescente eleito, ou o Messias, de outro. Era normal. A natureza da relação não é exatamente traduzível para as categorias modernas. Na hora de traduzir para as categorias modernas, vamos encontrar algumas dificuldades. Mas era a que Paulo e a sua audiência entendiam prontamente. A questão é o lá e então. Primeiro precisa se entender lá e então, para depois entender-se aqui e agora. Em conclusão, a vasta maioria das referências do Novo Testamento ao Antigo Testamento interpretaram-no literalmente.
literalmente, a vasta maioria. Isto é, interpretá-lo de acordo com as normas comumente aceitas para interpretar todos os tipos de comunicação. História, interpreta-se por história. Poesia, como poesia. Símbolos, como símbolos. Os poucos exemplos que os escritores do Novo Testamento parecem interpretar o Antigo Testamento de modo antinatural podem geralmente ser resolvidos à medida que entendemos mais plenamente os métodos interpretativos dos tempos bíblicos. Assim, o próprio Novo Testamento lança a base para o método histórico-gramatical da moderna hermenêutica evangélica. Ou seja, o método histórico-gramatical que usamos hoje tem base no uso que Jesus e os apóstolos fizeram do Antigo Testamento. Pois bem, nesta aula nós buscamos entender qual a razão de uma visão panorâmica da história da exegese e conhecer a história dos princípios da exegese bíblica. Aprendemos que nem sempre o nosso método de interpretação foi o único. Existiram na história outros métodos de interpretação. E vimos também como Jesus e os apóstolos usaram, citaram o Antigo Testamento no Novo. Espero que tenham ficado claro. Aconselho que vocês vejam e revejam essa videoaula, leiam o vosso material para poder ter um entendimento melhor. Na quinta-feira estarei à disposição da classe das 20 às 22 horas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nesta manhã, nós lhe somos gratos por mais essa oportunidade de aprender a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.